Olá, meninos e meninas, vou ler para você. Hoje vamos ler a página 12. Vamos lá, até o 13. Passados 6 meses de residência, novamente depois de ter sido designado a trabalhar no CTI, o jovem pastor que ela virá na sala de emergência finalmente se recuperou a ponto de poder falar. Ela acompanhará o progresso dele bem de perto. Agora orava por ele constantemente, movida pelo Espírito, ia até o quarto dele para conversarem. Um certo dia, ele narrou-lhe o que realmente acontecerá antes de ser admitido no hospital. Bob era pastor de uma pequena igreja na cidade, envolverá-se em um ministério com ex-satanista. Contou a Rebeca que numa cidade próxima existia uma grande comunidade satânica e que o satanismo estava desenfreado naquele estado. Ele, sob o senhorio do Senhor, conduzirá um bom número dessas pessoas a Jesus. Elas deixaram de servir ao inimigo e fizeram de Cristo o Salvador e Senhor de suas vidas. Assim, expulsaram os inimigos que habitavam em seus corpos em troca de poderes mágicos. Na noite que ela o virá pela primeira vez, ele havia sido raptado pelos satanistas e levado a uma de suas reuniões. Colocaram-no sobre o altar de frente para o grupo e o torturaram. Eles já se preparavam para pregá-lo em uma cruz, quando um dos membros gritou que alguém lá fora virá algo suspeito e chamará a polícia. O satanista tinha acesso ao rádio da polícia e monitoravam todas as chamadas. Bob desmaiará enquanto estava sendo crucificado e esteve inconsciente até acordar na cama do hospital. Como nunca ouvirá falar em tal coisa, Rebeca estava atônita. Seria essa a explicação para a sensação que tiveram no hospital? Outras revelações estavam por vir. Na segunda vez que fora escalada para trabalhar no CTI, aumentaram-lhe as preocupações nas noites em que estavam de plantão. Ficava responsável por todos os pacientes em estado grave. Como era intensamente por eles, começou a notar que muitas mortes ocorriam sem qualquer explicação. Normalmente é uma ordem no desenvolvimento de uma determinada doença que levará à morte. Veja um exemplo. Se um paciente fica em choque, pressão baixa, devido a alguma hemorragia, se a mesma for estancada, ou se o volume de sangue perdido for reposto através da transfusão, a pressão não deverá cair novamente, a não ser que haja outra hemorragia ou que esse mesmo paciente sofra de uma infecção generalizada. No entanto, muitos dos pacientes de Rebeca, depois de estabilizados, sem qualquer razão aparente, piorava o quadro clínico. Quando não era o coração que de repente parava de bater, era a pressão que descia a zero ou a respiração que cessava. Apesar de todos os esforços para salvar-lhes a vida, muitos morriam rapidamente. Rebeca presenciava a autópsia feita neles e cada vez ficava mais confusa quando a causa da morte não era outra senão a mesma que os trouxeram ao hospital. Outro problema que afligia Rebeca era as frequências dos casos de, como são chamadas na medicina, psicose aguda no CTI. Os pacientes, quando estão sob estresse de uma doença crítica, são transferidos para a CTI e ficam lá durante um determinado tempo. As luzes ficam acesas 24 horas, os monitores ficam ligados e não existem janelas. Nessas condições, um considerável percentual fica desorientado e começa a ter alucinações. Isto é, começa a ver coisas que não são reais. Coincidentemente, no memorial, a incidência das psicoses da CTI era bem superior ao que Rebeca presenciará em outros hospitais. Ela se sentiu orientada pelo Senhor a conversar com os pacientes para saber o que eles viam exatamente. E para sua surpresa, a maioria via o inimigo de nossas almas no quarto.
profundamente preocupada com a situação, ela começou a mencionar nas conferências as incidências das mortes das psicoses. E pela manhã conversava sobre o assunto com outros residentes. Porém, ninguém parecia preocupar-se com a questão ou até mesmo dar crédito ao que ela dizia. Depois da terceira tentativa, chamaram-na até a sala do diretor do programa do treinamento e advertiram-na para que se calasse. Disseram que ela não tinha experiência suficiente para saber sobre o que estava falando. Quando Rebeca argumentou que sua experiência, somada ao tempo de enfermagem e medicina, já era de 10 anos, disseram-lhe se ainda se continuasse a criar problemas, seria cortada do programa de treinamento. Assim, suas orações matinais tornaram-se intensas na busca de uma revelação do Senhor sobre o que estava acontecendo. E a primeira confirmação veio através de uma de suas pacientes. Perla era uma senhora negra do sul dos Estados Unidos, crente, fervorosa, que estivera sob os cuidados de Rebeca durante 6 meses. Elas se amavam muito. Em uma determinada noite, Perla chegou ao hospital muito doente e Rebeca transferiu para a CTI. Na manhã seguinte, dentro da rotina normal do trabalho, ela foi ver os pacientes e as enfermeiras disseram que Perla estava alucinando. Rebeca assustou-se porque conhecia sua paciente muito bem. Sabia que ela era uma cristã fervorosa que sofria muito, por isso não se entregava ao pânico facilmente. No exato momento em que entrou no quarto, Perla estava chorando. Quando Rebeca quis saber o motivo, ela disse que se não fosse retirada do CTI, uma enfermeira poderia matá-la naquela noite. Contou-lhe como procederá essa enfermeira ao cuidar dela na noite anterior. Disse a Perla que não era necessário que ela lutasse para viver, porque poderia facilmente reencarnar-se numa vida futura. A enfermeira falou também que invocaria as entidades superiores para levá-la para essa maravilha vida futura. Quando ela limpou as mãos falando palavras em língua estranha, Perla reconheceu que era um ritual de feitiçaria. Ela conhecia por experiência própria o voodoo, a magia negra e os inimigos das nossas almas e declarou tê-los visto no quarto. Disse Rebeca que se o mesmo acontecesse de novo, ela morreria, pois estava bastante debilitada para lutar. Olha só, né? Eu tô lendo esse livro, muita coisa. Pode ser verdade, pode não ser verdade, a gente não conhece a vida da Rebeca profundamente. Aí eu tô lendo esse livro para vocês, que para mim é uma história, mas claro que tem aqui a palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor, eu só não tenho muita, assim... Você não deve acreditar praticamente em tudo que se lê. Claro que a Bíblia você tem que acreditar intensamente, que a Bíblia é a boca de Deus. E foi Deus que deu orientação, porque a Bíblia é como se fosse um diário. Naquela época, os cristãos escreviam tudo que acontecia com eles, o que Deus falava para eles escreverem, entendeu? Por isso que a Bíblia é sagrada e a Bíblia é a boca de Deus. Eu fico indignado quando uma novela ou algo que fala assim, que a palavra de Deus é uma lenda. Não é lenda, gente, é verdade, a Bíblia é verdade. Só os livros que você lê é que você deve ficar com o pé atrás, né? Que você tem que ler, você pega alguma coisa na sua mente, você pega para ser um tipo de guia para você, para que você vá no caminho certo do Senhor, mas que você não confia, não se fia nele, mas que você tenha a sua experiência para que você siga a orientação do Senhor verdadeiramente, não do livro, mas do Senhor. Eu lembro que eu não vou falar do lugar, porque a gente não deve falar, mas lá no Espírito Santo, lá em Vitória, eu vou falar em Vitória, só não vou falar o lugar para ninguém saber onde que é, tá, gente? Porque a gente não deve falar. Mas tinha uma igreja toda preta de satanismo lá no Espírito Santo, tá? Lá em Vitória tinha, não tinha nada escrito, era tudo preto, porta preta, tudo preto, era a igreja de satanismo, tá? Lá tinha isso, eu vi. E lá em Vila Velha também, não vou dizer o lugar, nem o local, tinha uma igreja, que eu não vou falar também que tipo de igreja, que não é a igreja de satanismo, é outra igreja. Né? Igreja não, é uma seita, tá? Eu vou falar uma seita, eles falam igreja é uma seita. Que era, sabe, só ia gente rico, só tinha até seguranças
grandão, sabe? Vestido de preto, parecia aqueles filmes de homem de preto. E aí tinha parecia um palácio e cheio de janela em cima e embaixo era a parede lisa e só uma portinha pequenininha assim do lado assim. A gente via aquilo e falou assim, meu Deus, mas que tipo de igreja é essa aqui? Isso aí é gente rico, gente lá. É isso que eu queria falar para vocês. Então, eu tô falando assim esse livro para vocês saberem, tá? Para vocês não se fiar totalmente no que você lê. Eu tô lendo aqui para vocês. Muita coisa acontece realmente na vida real, isso é real, tá? Mas, assim, eu não conheço a vida de Rebeca, não vou dizer que é mentira, também não vou dizer que é verdade. Não vou dizer porque eu não sei da vida dela, só quem sabe é Deus da vida dela e ela própria, tá? Então eu tô lendo o livro para vocês, então vocês vê esse livro, mas confia mesmo na palavra de Deus. Esse livro eu tô lendo para você, para que sua vida espiritual seja maior diante do Senhor. Que você siga a orientação de Deus, não do livro, tá? Mas que esse livro te inspira a chegar mais perto de Deus, a mostrar a palavra de Deus. E leia a Bíblia, leia desde o começo ao fim como um livro, leia. Eu já li a Bíblia muitas vezes, do começo ao fim, e tô lendo novamente, mas agora através de... Aqui que eu leio para você, Bíblia Falada, eu tô lendo os capítulos, vou ler a Bíblia toda, fazendo um vídeo. Muita gente não vê, né? Eu não sei se esse livro aqui também vai ver. Muita gente não vê, mas devia ver a palavra de Deus.